Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está assistindo esse vídeo. Vamos então começar a gravação desta aula, que seria a aula 5, né, da disciplina de Informática Aplicada a Sistemas Livres, ofertada como parte integrante do primeiro ano do curso técnico integrado ao ensino médio, Informática para a Internet, ofertado pelo Campus Palmas, do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Tocantins. Bom, embora esse curso ou essa aula seja destinada aos alunos, né, aos estudantes do primeiro ano do curso técnico, né, do ensino médio, né, primeiro ano do ensino médio integrado, ela pode servir para, obviamente, qualquer pessoa que esteja interessada em aprender ou em relembrar comandos do sistema operacional e estruturas, né, de aplicativos livres, de softwares, portanto, de programas livres, tá certo? Então, na aula de hoje, seguindo com a sequência nossa, nós vamos aprender essa sequência de comandos aqui, ó, né? Vamos ver a estrutura de diretórios do sistema operacional, pelo menos a principal. Vamos ver o comando de redirecionamento de saída, que é este sinalzinho de maior, que o pessoal conhece como sinal de maior, mas na verdade quer dizer uma setinha, né? Se a gente pudesse fazer uma analogia, como se fosse uma seta direcionando a saída de comandos. O comando pico, que é um editor de texto, muito útil em momentos em que você não tem uma interface gráfica ou não precisa de uma interface gráfica para poder editar um texto. O comando df, o pwd, o date, o tar, o telnet, o ftp, o wget e o ps, especificamente com os parâmetros wa, o x, ok? Então vamos lá, para a gente não tornar a gravação e a aula muito maçante, considerando que haverá uma aula presencial, ou houve, né, na verdade, uma aula presencial sobre isso. Essa informação é apenas para que você possa ter como subsídio para o seu estudo pessoal, né? Uma eventual dúvida, alguma coisa assim. Então a aula será curta, no máximo 30 minutos, para que a gente possa então passar esses comandos e ter essa aula como referência para o nosso estudo, beleza? Então vamos lá. Vou colocar aqui na minha tela preta, né, conhecida tela preta. Vou só diminuir o tamanho dela aqui para que a gente possa ter então um tamanho razoável, para que nós possamos compartilhar aqui tanto tela quanto imagem. Colocar minha tela preta bem aqui, para que nós possamos inclusive nos ver. Então veja, primeiro comando ou primeira informação trata-se da estrutura de diretórios do sistema operacional. Essa estrutura, pessoal, a gente consegue visualizá-la. O que é a estrutura de diretórios? A estrutura de diretórios é exatamente a forma como o sistema operacional armazena os arquivos no disco rígido, né, ou em qualquer outro dispositivo de armazenamento. Então, quando você instala o sistema, ele cria o que a gente chama de diretório raiz. Ele cria uma árvore de cabeça para baixo, onde aqui no topo da árvore tem o que a gente chama de raiz, e para baixo dessa árvore ela vai ramificando, criando então a estrutura de diretórios, ou mais conhecido popularmente hoje, depois do advento das interfaces e do próprio sistema Windows, né, mais conhecido como pastas. Tá certo? Então veja, para a gente ver essa estrutura, a primeira providência é usar o comando cd, já visto na aula passada, e colocar a barra, onde barra, neste caso, significa dizer, ou é o nome do diretório raiz, ou da pasta raiz do sistema. Então, se eu fizer isso aqui, você nota que o meu prompt mudou, ou seja, eu estou aqui no diretório raiz, né? E a partir daí eu posso fazer um ls-l, também visto na aula passada. E aí você vai ver que essa é a estrutura, olha aqui, ó, começando aqui, né,
e vem até aqui embaixo. Essa é a estrutura de pastas que existe dentro de qualquer disco Linux, ok? Bom, existe também, deixa eu ver se eu tenho aqui, existe também um comandozinho que é muito legal, que é esse comando tree, que mostra o quê? A árvore, ou seja, ele desenha a árvore de diretórios com as suas ligações. Dá uma olhada aí, olha só. Se você está no diretório raiz, ele vai te mostrar toda a estrutura de diretórios organizado num formato de árvore, só que em vez de estar de cima para baixo, a raiz está aqui do lado esquerdo e os diretórios, ou seja, as folhas da árvore estão vindo aqui para o lado direito. Você nota que, como a estrutura é muito grande, você tem muitas pastas e muitos arquivos, pastas, subpastas, etc., ele demora um pouco. Mas você vê aqui, ó, veja que na raiz tem 2 arquivos aqui, são os últimos, ó, VM-Linux e VM-Linux Old, tá vendo? Se você der um ls-l, você tá aqui os 2 arquivos, olha só, que estão na raiz. O restante que ele mostrou aqui, ó, toda essa coisa aqui de teste, tudo que está em azulzinho são pastas, tá vendo? Tá certo? Então veja que tem um monte, cada linha dessa aí é uma pasta dentro da linha principal, que é essa linha que está mais à esquerda. Então existem várias pastas e o que precisa ficar dessa estrutura de diretórios é que todo e qualquer diretório ou arquivo no sistema, ele está dentro dessa estrutura que começa no diretório raiz, que é simbolizado por esta barrinha que você está vendo aí, ó, esta barrinha aqui. Tá? Então, isso é que precisa saber. Então, quando você, por exemplo, vai entrar no seu diretório, deixa eu sair daqui e dar um êxito aqui, ó. Veja que o meu prompt aqui mudou, né? Ou seja, a minha linha aqui de comando, ó, tá CCM, que é o nome do usuário, Tico, que é o nome da máquina, e aqui tem um til. Tá vendo aqui o til? Não tem mais a barra, tem um til. Mas esse til significa dizer que eu estou no diretório home do usuário CCM. Mas o diretório home, ele pertence à estrutura de diretórios do disco todo. Então, se você fizer cd barra aqui, ó, e fizer um ls-l, você vai ver que existe um diretório aqui chamado home, aqui, ó, home. Se eu fizer cd home, veja que eu entrei no diretório home e um ls lá dentro vai me dizer que existe uma pasta chamada ccm. E se eu fizer cd, então, ccm, você nota que eu volto para o til. O que significa dizer que esse til é um apelido para o diretório barra home, barra o nome do usuário que você está logado. Certo? Muito bem. Então, os principais, a última coisa que a gente vai ver aqui da estrutura de diretórios são os principais diretórios. Então, veja, os principais diretórios do sistema são bin, que é onde ficam os arquivos binários, aqueles executáveis, boot, que é onde ficam os arquivos responsáveis pela inicialização do sistema, dev, que é onde ficam os arquivos responsáveis por permitir o acesso e o reconhecimento e o acesso de qualquer dispositivo periférico, incluindo HD, pendrive, CD, câmera, mouse, microfone e tudo mais, né? etc, que é onde ficam os arquivos de configuração do sistema, home, onde ficam os arquivos ou as pastas, né? Os diretórios dos usuários do sistema, e basicamente existem os outros diretórios aqui, mas basicamente esses seriam os mais importantes. Eu poderia elencar ainda os outros diretórios de USR, que é onde que é um diretório onde ficam informações referentes ao sistema também, né? sys, também é o diretório onde ficam informações do sistema, e além dos diretórios de bibliotecas, né? Ou que ficam as bibliotecas responsáveis pelo trabalho ou por fazer o sistema funcionar da forma que você conhece. Então, nós não vamos nos aprofundar nisso, considerando que o caso aqui não é exatamente se aprofundar no sistema operacional, é entender um pouquinho desse sistema operacional livre, que é o Linux, passando pela sua estrutura de diretórios. Então, resumidamente, o que eu quero que fique é que nada é acessado no disco sem passar pela estrutura de diretórios. Então, se você está criando um arquivo lá no /home
lá no arquivo home, no diretório home do seu usuário, supondo que você está aqui no laboratório do IFTO, então você vai usar o usuário aluno. Quando você estiver usando o seu usuário aluno, todas as informações estarão dentro da pasta do usuário aluno, que estará dentro da pasta barra, ou seja, raiz. Aí, dentro da pasta raiz vai ter a pasta home, dentro da pasta home vai ter a pasta do seu usuário, no caso aluno, e dentro da pasta aluno vão ter os arquivos e pastas que você eventualmente vier a criar. Beleza? Muito bem. Bom, o próximo comando então seria o redirecionador de saída. O redirecionador de saída, pessoal, que é esse sinalzinho de maior, é o seguinte, ó, vou voltar aqui para o meu diretório /home /ccm, e aí veja, se eu fizer um ls-l aqui, sai tudo na minha tela, né? Esse redirecionador de saída permite que eu faça assim, ó, ls-l maior, ou redirecionador de saída, e colocar aqui, ó, por exemplo, cocô. Resumindo, se eu fizer isso, o que é que eu estou fazendo? Eu estou pegando toda essa saída aqui que ele mostra na tela, isso aqui tudo, e dizendo para o sistema, não mostre mais na tela, e sim mostre dentro desse arquivo cocô. O importante notar é que se o arquivo cocô não existir, ele cria, o sistema cria para você. Mas se o arquivo já existir, depois que você der esse comando, o conteúdo do arquivo que existia anteriormente não existirá mais, porque ele sobrepõe. Está correto? Então veja só, qualquer comando que eu executar aqui que vá produzir alguma coisa na tela, quer ver? Vamos ver um outro comando que nós aprendemos na aula passada. Aprendemos cat, né? Então veja só, para aprender o cat, vamos pegar um arquivo aqui qualquer, esse cat teste. Se eu fizer assim, ó, cat teste.sh, vai mostrar isso aí, né? Agora você imagina, se eu fizer cat teste.sh maior cocô, veja que não mostra nada na tela. Mas se eu fizer agora cat cocô, você vê que tem exatamente o conteúdo do arquivo teste. Então veja, por que tem o conteúdo do arquivo teste? Porque o cat teste não mostra na tela? Mostra. Só que se eu fizer cat teste redirecionar para o arquivo cocô, ele vai colocar o que sairia na tela dentro do arquivo cocô, por cima do conteúdo anterior do arquivo cocô. Certo? Então veja, dentro do arquivo cocô aqui, se eu fizer um cat cocô, tem justamente o que sairia na tela, né? E que não saiu por conta do redirecionamento aqui, ó. O que teria na tela que sairia na tela deste comando não saiu na tela, por quê? Porque eu usei o maior e redirecionei para dentro desse arquivo aqui. Ok? Bom, mas se eu fizer ls-l e também redirecionar para cocô, é isso que eu quero lhe dizer, ó. Dentro do cocô tinha este conteúdo aqui, não era? Este conteúdo bem aqui, ó. Quando eu executei este comando, veja o que é que ficou dentro do cocô. Exatamente o ls-l, ou seja, o resultado do comando ls-l. Tá beleza? Então esse é o nosso redirecionador. Muito bem. Em seguida, nós vamos ver o pico, né? O pico é o seguinte, ó, em vez de fazer o cat, que o cat só mostra o arquivo, né? Mostra o conteúdo do arquivo, o pico edita, né? É um editor de texto, ó. Então se eu fizer pico cocô, olha só, eu posso ver o conteúdo e além disso posso alterar, né? Posso editar o arquivo e tal, certo? Ok? E o pico é um editor de texto onde eu posso editar qualquer texto, né? Desde que não necessite de formatação. Então é bom para quem está fazendo programinhas lá em C, né? Usando lá na disciplina de lógica. E como é que você salva depois que você fez a modificação? Você tem a opção Ctrl+O, tá vendo aqui, ó, para gravar, write out, né? Então Ctrl+O, aí ele vai pedir o nome do arquivo, você diz, eu quero gravar com esse nome, ou pode mudar o nome aqui se você quiser. Vamos supor que eu quero gravar com o mesmo nome. Então gravei. E para sair é o Ctrl+X, como você pode ver aqui. Certinho? Então esse é o pico. Os detalhes foram obviamente passados em aula, tá? O próximo comando é o df. Dá uma olhada no que é que o df faz aqui, ó. O df simplesmente mostra as informações sobre os chamados file systems, ou seja, via de regra, ele mostra quais são as estruturas que você tem de armazenamento dentro do teu computador.
Bom, lembra que eu falei do /dev? Então você nota aqui, ó, você tem um /dev aqui no SDA, ou seja, nota que eu falei que dentro do diretório de /dev existiam arquivos responsáveis por garantir o acesso e o reconhecimento, ou reconhecimento e acesso de dispositivos, né? Então o teu HD, ele é reconhecido assim, ó, o meu HD aqui, né, como SDA1, que está dentro do /dev. Assim como eu tenho um outro HD aqui na minha máquina, que é reconhecido como SDB, né, mas todos dentro do /dev. Então você nota, o restante dos file systems são file systems virtuais. Então o que eu tenho aqui é este aqui, ó, que está com esta capacidade tem essa capacidade total, eu estou usando isso aqui e tem isso aqui sobrando de espaço. E tem o segundo disco, que é maior, né, que tem isso aqui de total de espaço, isso aqui usado e isso aqui disponível. Aí você diz, poxa, Cláudio, mas e como é que eu faço para ver isso aí num formato melhor, em megabytes e tal? É igualzinho como nós vimos lá o ls-lh, lembra? Aqui eu posso fazer df-h. Aí ele vai me mostrar que no meu disco, primeiro, tem 95 GB, 52 GB que está usado e 39 GB disponível. Portanto, eu estou usando 58% da capacidade do disco. Ao passo que o outro disco é de 1 TB, ele reconheceu aqui como 917 GB, porque ele tira espaços referentes à trilha 0 de acesso lá. Tenho 24 GB usado, né? E ainda está sobrando 847 GB, portanto só 3% de utilização. Certo? Então o DF serve justamente para isso. Então o que eu quero que você entenda é que esses comandozinhos eles podem não fazer o menor sentido agora. Para que eu vou querer saber disso? Mas é importante que você saiba para que existem esses comandos e para que eles servem, o que é que eles mostram, porque vai chegar um momento em que você vai precisar, como técnico, e você vai ver isso antes de terminar o primeiro bimestre, você vai ver que existem problemas que você vai precisar resolver e sem a ajuda desses comandos, você não resolverá. Ou seja, esses comandos passarão a fazer sentido lá na frente. Por isso que eu sempre digo, coloca o casaco, tira o casaco e confie no seu professor, no caso, confie em mim, por enquanto. Beleza? Então, esse é o DF. O próximo, então, é bem mais simples, é o PWD. É bem mais simples, mas nem por isso ele é menos importante. O PWD simplesmente, numa dúvida, eu quero saber em que pasta eu estou agora. Bom, não me lembro, por exemplo, o último CD que eu fiz, não lembro o que significa esse tio aqui, ó, né? Eu acabei de dizer que é a pasta home do usuário, mas se eu não lembrar, PWD me mostra, eu estou no diretório /home/ccm. Se eu mudar aqui para o /dev, sei lá, deixa eu mudar aqui, /dev, deixa eu ver se tem algum, /bus. Aí, supondo que eu não me atente para isto aqui, né, que é o prompt que já me mostra onde eu estou, eu posso fazer sempre o PWD e ele só serve para isso, me mostrar em qual diretório eu estou no momento. Beleza? Joia. O date também é outro comando que vai ser muito útil para nós, né, em determinado momento da nossa disciplina e na sua vida técnica, com toda certeza, vai te ajudar a resolver muitos problemas, que é simplesmente ele mostra a data e hora do sistema. Tá certo? Então veja que estou gravando essa aula nesse dia aqui, ó, e nessa hora. Tá certo? Só serve para isso também. Mas junto com outros comandos, ele vai fazer uma diferença enorme. Beleza? O próximo comando é o comando tar. Este também é de suma importância. O tar, pessoal, ele é muito conhecido como um comando que compacta arquivos, mas ele não compacta nada. Ele junta. Tá? Ele junta vários arquivos num só. Imagina que você está querendo mandar um monte de arquivo para o seu professor numa matéria, por exemplo, lá nas nossas aulas, né? Você tirou um monte de screenshot e quer mandar tudo para o Google Drive.
tudo no e-mail do seu professor. Em vez de você anexar um por um, o que é que você pode fazer? Você pode simplesmente juntar todos num só e mandar tudo de uma vez, certo? E aí é exatamente isso que a gente vai ver agora. Então, vamos ao TAR. Então veja só, primeira coisa, eu preciso escolher um conjunto de arquivos que eu queira juntar. Então ver se eu tenho esses arquivos aqui. Bom, vamos imaginar que eu queira juntar, sei lá, todos esses arquivos que começam com visual. Quero pegar todos esses aqui, ó, e juntar tudo em um único arquivo, certo? Então como é que eu posso fazer? Eu faço assim, ó, tar menos cvf, o nome do arquivo que eu quero gerar, o nome do arquivão novo que eu quero gerar, juntando todos. Então vou colocar aqui, por exemplo, teste.tar. É importante colocar o ponto .tar, que é para você lembrar que é um arquivo tar, né? E aqui eu digo, ó, eu quero colocar aqui dentro tudo que é visual, certo? Então visual, ou então eu posso colocar um por um, né? Se eu quiser, posso colocar, por exemplo, visual, aí o outro é visual com V maiúsculo, o outro é visual.desktop, posso colocar tudo numa linha só. O outro é visual.tar, né? O outro vai ser visual com V maiúsculo, .tar. Então veja, eu vou pegar todos esses arquivos e colocar dentro do teste.tar, com este comando aí. Aí veja só, o resultado é esse, e aí se você fizer um ls-lt, você vai verificar que existe aqui o arquivo teste.tar, que está com este tamanho. Vou dar até um ls-lth, para você, ele ficou com 30K, que foi justamente a soma de todos os tamanhos aqui, ó. Se você tiver um tempinho, você soma isso aqui, ó, 882 bytes, mais 183, mais 178, mais 10K, né? 10K e 240, ou seja, 10.240 bytes, mais 10.240 bytes. Somando tudo isso, deu exatamente os 30, cadê o teste aqui, ó? Teste.tar, os 30K e pouquinho, quase 31K, ou seja, 30.720 bytes, que é a junção de todos os arquivos que eu quis ou que eu escolhi, beleza? Agora você pode perguntar, Cláudio, para separar, juntei, agora eu quero separar. É o mesmo comando, só que você não precisa colocar todos os nomes dos arquivos, basta colocar o nome do arquivo que você quer separar, né, que é o teste.tar, e trocar o C pelo X, que é de extraction. Eu esqueci de dizer, o C lá é de compress, o X é de extraction. O restante, o V e o F, um é de verbose, para ele mostrar na tela o que está fazendo, e o F é para ele fazer isso com todos os arquivos, ok? Então veja só, quando eu faço isso aqui, ele simplesmente tira os arquivos de dentro do teste.tar. E quais são esses arquivos? Esses aqui. Beleza? Muito bem. Então esse é o nosso amigo tar. Depois disso nós vamos para o telnet. Então, cara, o telnet é o seguinte, o telnet é o primo do SSH, primo pobre, né, do SSH. Não sei se vocês lembram do SSH, que é aquele usado para fazer montagem, né? Quer dizer, montagem não é montagem já, para fazer login remoto, né? Em login em uma outra máquina, ou seja, você tem um prompt de comando a partir da sua, você conseguir ter um prompt de comando na máquina remota. Muito bem, o telnet serve para a mesma coisa. Só que hoje em dia, como o telnet não usa criptografia nas suas conexões, ele foi abolido há muito tempo. Ninguém mais usa telnet para logar remotamente em lugar nenhum, né? Justamente pela falta de criptografia. O que a gente usa é SSH. Mas o telnet é muito útil, e aí vai cambando ali mais para a parte de diagnóstico de rede, para você saber se uma determinada máquina possui um determinado serviço, por exemplo. Então, o telnet serve basicamente para isso, ó. Vamos supor que eu quero saber se no site da Google, www.google.com, tem página web. Ora, claro que tem, né? Agora, eu preciso, aí entra um pouco de conhecimento de rede. Se eu quero saber se a Google tem página web, na verdade, tecnicamente, eu estou querendo saber se o site da Google, esse www.google.com,
tem porta 80. Por quê? Porque é na porta 80, toda conexão de rede se dá com duas variáveis. O endereço, que é o endereço IP, que pode ser mascarado por um nome, né? uma URL, e uma porta, que é a chamada porta de serviço. Então, no site www.google.com, eu posso perguntar, vem cá, tem porta 21? Vamos ver. Aí ele vai dizer assim, ó, não tem, porque ele está tentando conectar e não consegue. Tem porta 53? Não tem. Tem porta, sei lá, 10? Não tem. Né? Mas se eu perguntar, tem porta 80? Aí ele vai dizer, opa, tem. Olha, conectado lá. O que significa dizer isso? Aí você, quando estiver aprendendo as coisas de rede lá na disciplina de rede de computadores, você vai perceber que isso aí dá para você fazer um diagnóstico dizendo o seguinte, ó, tal site tem tal porta disponível. E como cada porta é associada a um serviço de rede, você já pode saber que determinado site tem tais serviços de rede disponíveis. Beleza? Muito bem. Então, veja, vamos fazer um outro exemplo aqui. Vamos imaginar, colocar um site aqui legal. 888 também é Google, certo? Mas o 888 já não tem serviço na porta 80. Por quê? Porque é um serviço específico da Google para resolução de nomes, ou seja, aquele serviço que você usa lá no seu computador quando você configura. Vai configurar seu computador na rede, na internet, você precisa de quê? IP, máscara, gateway, né? Que é a chamada rota default, ou lá no Windows você vai ter lá, né? E o campozinho, quando você vai configurar na tela. IP, máscara, gateway, né? E DNS, que é justamente a máquina ou o serviço que vai resolver os nomes. Quando você digitar www.google.com, vai resolver este nome para o IP, né, para o endereço IP, para que você possa acessar. Esse serviço, mundialmente, é conhecido como DNS e funciona na porta 53. E o Google oferece esse IP para a resolução de nomes de domínio. Então, se eu colocar Telnet 888 na porta 53, provavelmente, como você viu, vai conectar. Significa dizer que neste IP, embora não tenha porta 80, tem porta 53. Ok? Então, Telnet serve basicamente para isso. Aí vamos agora para o FTP, já estamos chegando perto, estou correndo aqui para não passar dos 30 minutos, não sei exatamente como é que está meu tempo, mas espero que esteja dentro do tempo. Bom, o FTP já é um camarada assim, a gente vai ver dois comandos agora, o FTP e o wget, na sequência. Ambos servem para fazer download de arquivos. Então, o que você precisa entender é o seguinte, toda vez que você está fazendo um download da internet, um dos dois comandos está sendo executado embaixo da interface que você está clicando. Um dos dois. Ou é o FTP, ou é o wget. Tá certo? Bom, e aí a gente vai aprender como é que usa os dois. O FTP, por exemplo, eu vou usar assim, ó. Suponha que eu tenho um servidor cujo o IP é 10.101.0.251. É um servidor da minha rede aqui. Então eu faço o FTP para o IP dele. Opa! Deixa eu ver aqui. Vou fazer, olha só, aproveitar aqui, né? Vou fazer um SSH para lá, porque eu sei que tem, o computador está aqui do meu lado, inclusive. Só que ele não está com o serviço de FTP ativo. Então eu vou logar lá, me transformar em superusuário e vou startar o serviço de FTP que chama ProFTPD. Pronto, startei. Aí vou sair do meu servidor remoto, que é o TAIS, vou voltar para o servidor Tico, que é onde eu estou fazendo a aula, e aqui vou fazer o FTP para ele. Veja que quando eu startei o serviço, ele já me deu o prompt de comando. Então, eu, voltando para cá, eu faço FTP, o IP da máquina, de onde eu quero fazer o download e onde tem o serviço FTP. Tá? Aí aqui eu logo. Logo como? Eu tenho que ter um usuário lá na máquina que eu estou querendo logar. Então, vou colocar aqui CCM e vou colocar minha senha, porque eu tenho um usuário lá. Aí veja que ele vai dizer, ó, usuário está logado. Isso você fez, né, na aula aqui dentro do laboratório. Daí para frente eu vejo qual é o arquivo que eu quero baixar. Escolho, dou um dir aqui, ó, dir, para listar o diretório, os arquivos, né?
Aí eu vou escolher um arquivo aqui qualquer, vamos imaginar aqui um arquivo até relativamente grande, vamos ver aqui, mas não tão grande, né? Para não demorar muito, vou baixar esse aqui, ó, jesuila.pdf, tá? Então, escolhi o nome do arquivo, aí tenho que fazer 3 comandos aqui, ó, hash, que é para ele habilitar, hash, para ele habilitar uma barra de rolagem, é como se fosse uma barra de progressão do download. A cada K ele vai colocar uma marca de jogo da velha, né? Bin, que é para setar o modo de transferência binário, para compatibilizar os arquivos. Imagina que você está numa máquina Windows, aí está fazendo isso para transferir um arquivo de uma máquina Linux, ou vice-versa. Então é preciso que você compatibilize e faça a transferência binária para não haver problemas em relação à codificação. E depois o prompt, que é para que ele não fique perguntando para você, quer baixar esse, quer baixar aquele, quer baixar esse, certo? Então, isso feito, você faz mget e o nome do arquivo, jesuila, tá? jesuila.pdf. Aí, enter. Pronto. Aí ele vai mostrar, veja, a cada K ele mostrou um jogo da velha e já transferiu o arquivo para mim. Aí você diz, Cláudio, mas e se eu não usasse, não desligasse aquele prompt? Então, vou fazer prompt. Vou ligar o modo interativo aqui. Se eu fizer mget jesuila, ele vai perguntar, quer realmente baixar o arquivo jesuila? Aí eu tenho que confirmar. Entendeu? Então o prompt serve somente para isso. Tá? Veja que assim eu consegui fazer a transferência de um arquivo de uma máquina para outra. Se você for olhar bem aqui, der um ls-lt, você vai ver o quê? Que lá está o arquivo jesuila, que estava lá na outra máquina remota, e com esse procedimento que eu acabei de fazer, eu transferi ele para a minha máquina. Ok? Bom, e o wget? Bom, o wget é o seguinte, eu vou aqui para a minha página web e vou fazer um wget bem aqui, ó. Wget, aliás, nem página web já, nada de página web. O wget serve para o seguinte, ó. Cadê eu? Aqui. Serve para fazer o seguinte. Supondo, né, que existe um arquivo, né, que você queira baixar em um determinado site da internet. Aí eu vou mostrar, todo dia tem que mostrar aqui mesmo. Então suponha que neste site aqui, ó, 92.168, desculpa, 10.101.1.0.251.80.85. É a mesma máquina, só que em outra porta de conexão, né? Então veja, existem esses arquivos lá. Supondo que eu queira baixar este arquivo aqui, ó, eu aqui pelo prompt eu iria clicar nele aqui. Na hora que eu clicasse, ele ia perguntar, quer salvar? Aí eu salvaria, certo? Bom, mas ao fazer isso, um comando está sendo executado por baixo dessa interface. É isso que nós vamos ver agora, qual é o comando. Eu já sei qual é o nome do arquivo, a URL é essa, e o nome do arquivo vai ser ex_js.tar. Muito bem. Então eu venho para cá e faço assim, ó, wget http exatamente aquela URL que está lá, 10.101.251.2.80.85 barra ex_js, acho que era isso, .tar, acho que era. Aí quando eu fizer isso aqui, ó, veja que o mesmo que faria que o sistema faria eu clicando lá no mouse, ele simplesmente vai baixar direto para mim, né, sem eu precisar da ajuda da interface. O que eu estou querendo dizer com isso, pessoal, muitas pessoas me perguntam assim, Cláudio, mas, poxa, não é mais fácil fazer pela interface? Que você não ensina pela interface? Eu, cara, porque pela interface não precisa ensinar. Né? É intuitivo. É intuitivo. Só que algumas coisas que você vai precisar fazer ou automatizar, se você precisar da interface, você vai sempre, por um lado é bom porque você tem a interação e a intuição, né? Então é simples de operar, mas na hora que você precisa, como técnico, de uma solução que rode em background para fazer determinadas coisas, sem a intervenção do usuário, aí você já perde, você não tem como fazer mais, porque se você depender da interface, você não vai poder automatizar sem a interação do usuário. Certo? Então, por isso que eu ensino sempre aos futuros técnicos como que as coisas funcionam por trás da interface. Beleza? Muito bem, e para encerrar essa aula, um comando importante também, que é o ps.
O PS, ele lista todos os programas, vamos colocar assim por enquanto, para não falar de processo, que estão em execução na máquina naquele momento. Então, se você faz PSW ao X, o que é o W? W é para mostrar tudo em largura, você vai ver que ele vai mostrar detalhes dos processos. A é all, para mostrar todos os processos, inclusive processo de users, por isso o U, e todos que estão em execution, por isso o X, né? Então, PSW ao X, você nota que ele vai mostrar o quê? Uma lista grande com todos os processos que estão em execução no sistema. Todos, absolutamente todos. E aí ele mostra aqui o proprietário do processo, ou seja, aquele que está, quem rodou, quem inicializou o processo. O PID do processo, ou seja, cada programa tem um identificador no sistema, que é um número inteiro, tá vendo? 1, 2, 3 e tal, por aí vai. O percentual de CPU que o processo está consumindo, percentual de memória que está consumindo, e por aí vai. Data que inicializou, hora que inicializou, e por aí vai. Veja que tem um monte de processos, né? E alguns desses processos são do usuário administrador do sistema, que é o chamado root, e outros são do usuário comum, que no caso é CCM aqui, ó. Eu estou rodando veja quantos processos eu estou rodando aqui, ó. Mas não sou só eu, não sou eu que rodei. Na verdade, quando eu abri o Chrome, aqui, ó, tem um monte de processo do Chrome aqui, que é o navegador, né? Quando eu abri essa interface aqui do Tease, que para vocês verem a minha telinha, é outro programa que está rodando. Esse que está capturando a tela aqui para poder fazer essa gravação com áudio, com vídeo e tal, também é outro programa. Então tem um monte de programa rodando aqui, tá certo? E o PS serve somente, e tão somente no caso, para isso. Beleza? Bom, pessoal, dessa forma nós encerramos então essa aula com o comando PSW ao X, tá certo? E me atrapalhei aqui, exatamente. Encerramos a aula com o PSW ao X. Espero que sirva de referência para quem assistiu a aula aqui presencial, para os estudantes da disciplina, e para que sirva de referência também, que sirva de referência para alguns outros internautas aí que possam, que estejam interessados nesse mundo fascinante aí de sistemas livres, tá certo? Nos encontramos na próxima aula com mais um conjunto de comandos, para que a gente possa então concluir a bateria de comandos e começar então a resolver os nossos probleminhas usando a junção desses comandos em pequenos programinhas, usando aquela linguagem que o sistema operacional Linux nos oferece com tanta tranquilidade, com tanta bondade, que é o Shell Script. Ok, pessoal? Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.